Os japoneses têm carros com 20, 30, até 40 anos rodando perfeitos. Aqui, um carro com 10 anos já parece sucata. A diferença não é sorte, é técnica. Hoje, revelo 7 truques simples que os japoneses usam para manter seus carros impecáveis e que você pode fazer em casa gastando quase nada. Técnicas que podem economizar mais de R$ 2.000 por ano em manutenções caras. O segredo? Kaizen. Pequenas manutenções semanais de 15 minutos, em vez de esperar tudo quebrar e gastar milhares. 90% dos problemas caros acontecem porque detalhes foram ignorados. Você vai aprender exatamente como os japoneses previnem esses problemas com ações tão simples que até uma criança consegue fazer. Truque 7. A técnica da limpeza semanal dos sensores de oxigênio. A maioria das pessoas nunca limpa os sensores de oxigênio. Na verdade, a maioria nem sabe onde eles ficam. Mas aqui está a realidade. Esses sensores controlam a mistura de ar e combustível do motor. Quando ficam sujas, o computador do carro perde a capacidade de fazer ajustes precisos. Resultado, seu carro pode estar consumindo até 20% mais combustível do que deveria sem você perceber. No Japão, existe uma técnica simples de limpeza preventiva. A cada 2 semanas, eles fazem o que chamam de limpeza a seco dos sensores. Não precisa desmontar nada. Funciona assim. Com o motor frio, você acelera o carro em ponto morto de forma controlada, indo de 0 a 3.000 rotações e voltando, 5 vezes seguidas. Isso queima resíduos acumulados nos sensores. Parece besteira, mas engenheiros da Toyota comprovaram que essa técnica aumenta a eficiência em até 12%. Faça as contas. Se seu carro faz 10 km por litro e você roda 1.500 km por mês, são 150 litros mensais. Com gasolina a R$ 6, você gasta R$ 900. Se os sensores sujos estão fazendo você perder 15% de eficiência, você está jogando R$ 135 por mês no escapamento. Por ano, R$ 1.620 desperdiçados. E essa técnica custa R$ 0 e 3 minutos a cada 15 dias. Mas aqui está o que realmente impressiona. Sensores de oxigênio duram em média 80.000 quilômetros. Quando falham, custam entre R$ 300 e R$ 600 cada para substituir. E carros modernos têm 2 ou 3. Mantendo eles limpos com essa técnica, você estende a vida útil para 120.000 quilômetros facilmente. Isso são literalmente R$ 1.200 economizados só em peças. Truque 6. O método japonês de verificação diária em 2 minutos. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. Os japoneses têm um ritual chamado Ninjo-Kandli, que significa inspeção diária. Enquanto brasileiros entram no carro e ligam sem olhar nada, japoneses fazem uma verificação de 2 minutos que previne 80% dos problemas mecânicos graves. E aqui está a parte genial. Você faz isso antes de ligar o motor, quando tudo está frio e seguro. Primeiro passo: caminhe ao redor do carro olhando os pneus. Você não precisa de manômetro todas as manhãs. Só observe se algum está visivelmente mais murcho. Um pneu perdendo pressão gradualmente indica vazamento lento. Detectar isso cedo significa gastar R$ 50 em um reparo simples. Ignorar até o pneu esvaziar completamente, você destrói a lateral do pneu. Pneu novo custa entre R$ 350 e R$ 600. Segundo passo: olhe embaixo do carro procurando manchas. Qualquer poça ou gotejamento é alerta. Líquido verde ou rosa, vazamento de arrefecimento. Marrom escuro, óleo de motor. Vermelho, fluido de direção ou transmissão. Detectar um vazamento no início significa apertar uma abraçadeira ou trocar uma mangueira por R$ 20. Ignorar até o sistema secar completamente, motor fundido, transmissão queimada, bomba de direção destruída. Estamos falando de R$ 5.000 a R$ 15.000 em reparos. Terceiro passo: abra o capô e faça o teste visual de fluidos. Não precisa medir nada com precisão. Só verifique se nada está criticamente baixo. Reservatório de água do radiador deve estar no nível. Óleo do motor deve estar visível na vareta. Fluido de freio no reservatório. Se algo está sumindo rápido, você tem um problema. E descobrir isso no estacionamento de casa custa 0. Descobrir no meio da estrada quando o motor ferve custa guincho mais reparo emergencial, facilmente R$ 1.500. Os japoneses fazem isso religiosamente. Um estudo da Honda mostrou que proprietários que fazem inspeção diária têm 70% menos problemas mecânicos graves. E o tempo investido? 2 minutos por dia, 14 minutos por semana.
Menos tempo do que você gasta escolhendo série na Netflix. O retorno, potencialmente milhares de reais economizados anualmente. Truque 5. A técnica do aquecimento gradual do motor. E fica ainda pior quando você descobre o estrago que causa o motor toda manhã. Brasileiros têm o péssimo hábito de ligar o carro e sair acelerando imediatamente. Os japoneses consideram isso um crime contra o motor. Eles usam uma técnica chamada atatameru, que significa aquecimento respeitoso. E segundo engenheiros da Nissan, fazer isso corretamente pode dobrar a vida útil do motor. Aqui está a ciência. Quando o motor está frio, o óleo está espesso como mel. Ele leva tempo para circular completamente e lubrificar todas as peças. Se você acelera com óleo frio, as peças metálicas estão praticamente raspando umas nas outras com lubrificação mínima. Estudos mostram que até 80% do desgaste do motor acontece nos primeiros 30 segundos após ligar em temperatura fria. A técnica japonesa é simples. Ligue o motor e deixe em marcha lenta por 30 segundos. Isso permite que o óleo comece a circular. Depois, dirija suavemente, mantendo rotação abaixo de 2000 RPM pelos primeiros 3 a 5 minutos. Evite acelerar fundo. Não use ar-condicionado no máximo. Não exija potência total. Você está deixando o motor acordar naturalmente, como uma pessoa se espreguiçando ao levantar. Aqui está o benefício real. Motores que são aquecidos corretamente chegam facilmente a 300 mil quilômetros sem retífica. Motores tratados brutalmente começam a dar problema aos 150 mil quilômetros. A diferença em longevidade, dobro. E o custo de uma retífica de motor, entre 6 mil e 12 mil reais. Você está literalmente protegendo milhares de reais com 3 minutos de paciência todas as manhãs. Um proprietário de Toyota Corolla no Japão relatou que seu carro tem 450 mil quilômetros e nunca precisou abrir o motor. O segredo? Aquecimento gradual religioso por 20 anos. E ele não é exceção lá, é a norma. Aqui no Brasil, carros com 150 mil já estão consumindo óleo e perdendo potência. Truque 4. O segredo da frenagem preventiva japonesa. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se, porque o próximo truque vai mudar completamente como você dirige. A maneira como você freia determina quanto você gasta em manutenção de freios. E aqui está a verdade chocante. Brasileiros gastam literalmente o dobro em freios comparado aos japoneses. Por quê? Técnica de frenagem. Os japoneses praticam o yo-yo bureki, que significa frenagem com antecipação. Ao invés de dirigir acelerando e freando bruscamente, eles antecipam paradas e reduzem velocidade gradualmente usando o freio motor. Quando precisam usar os freios, aplicam pressão suave e progressiva. Nada de pisar fundo no último segundo. Parece detalhe, mas as consequências financeiras são enormes. Aqui está a matemática. Freios funcionam por atrito. Atrito gera calor. Calor extremo desgasta pastilhas exponencialmente mais rápido e empenam discos. Uma frenada brusca de 100 km por hora para zero gera temperatura de 400 graus nos discos. Fazer isso repetidamente todos os dias, suas pastilhas que deveriam durar 50 mil quilômetros morrem em 25 mil. E seus discos empenam, precisando retífica ou troca prematura. Um jogo de pastilhas dianteiras custa entre 150 e 300 reais. Discos dianteiros, mais 400 a 800 reais. Se você duplica a frequência de troca por dirigir agressivamente, está gastando R$1.000 extras a cada 50 mil quilômetros. Roda 30 mil quilômetros por ano, são R$600 desperdiçados anualmente só em freios. A técnica japonesa funciona assim. Quando ver semáforo vermelho à frente, tire o pé do acelerador e deixe o carro desacelerar naturalmente. Só aplique freios quando necessário, e faça isso suavemente. Em rodovia, mantenha a distância segura do carro da frente para não ter que frear bruscamente. No trânsito pesado, ande devagar constante ao invés de acelerar e frear constantemente. Os resultados são impressionantes. No Japão, é comum pastilhas durarem 80 mil quilômetros e discos durarem toda a vida útil do carro. Aqui, 30 mil quilômetros e os freios já estão gemendo. A diferença não é qualidade das peças, é técnica de uso. Truque 3. A manutenção semanal dos limpadores de para-brisa. Mas enquanto isso pode parecer ruim,
Espere até ver a próxima. Limpadores de para-brisa parecem irrelevantes, mas japoneses tratam isso como componente de segurança crítico. E eles têm razão. Paletas gastas não apenas atrapalham visibilidade, elas destroem o vidro permanentemente. E aqui está o custo. Um para-brisa novo custa entre R$800 e R$2.000, dependendo do modelo. O problema é simples. Paletas ressecadas agem como lixa no vidro. A cada passada, fazem micro-arranhões. Com o tempo, esses arranhões se acumulam, criando aquele efeito fosco que piora a visibilidade noturna. E não tem conserto. Vidro arranhado é permanente. A solução? Trocar vidro. Mas japoneses previnem isso com técnica semanal de 5 minutos, que custa menos de R$10 por ano. Toda semana, eles limpam as paletas com álcool isopropílico. Passe um pano embebido em álcool ao longo da borracha da paleta. Isso remove resíduos, poluição e sujeira que causam arranhões. Depois, aplique uma gota minúscula de silicone lubrificante na borracha. Isso mantém ela flexível e reduz atrito. Total de materiais: um vidro de álcool isopropílico custa R$15 e dura o ano todo. Silicone spray custa R$20 e dura anos. Mas o truque não para aí. Eles nunca usam limpadores em vidro seco. Sempre acionam o esguicho primeiro para molhar. Passar paleta em vidro seco é como usar lixa. E lavam o para-brisa semanalmente com água e detergente neutro, removendo poluição que gruda no vidro. Parece excesso de zelo, mas os números não mentem. A vida útil média de paletas no Japão é 18 meses. No Brasil, 6 meses. Um jogo de paletas de qualidade custa entre R$80 e R$150. Trocar a cada 6 meses ao invés de 18 meses significa gastar R$240 ao invés de R$80 em 3 anos. São R$160 desperdiçados. Some o custo de trocar para-brisa por arranhões, pode adicionar mais R$1.500 ao longo da vida do carro. Truque 2. O método de estacionamento estratégico. Se você achou isso caro, o próximo vai chocar você. Onde você estaciona o carro diariamente determina quanto você vai gastar em manutenção nos próximos anos. Japoneses são fanáticos por estacionar estrategicamente e têm ciência por trás disso. Carros expostos ao sol intenso envelhecem até 3 vezes mais rápido que carros na sombra. E estamos falando de danos que custam milhares de reais. O sol é inimigo mortal do carro. Raios UV destroem pintura, ressecam borrachas, racham painel, descoloram estofamento e degradam plásticos. A temperatura interna de um carro preto estacionado ao sol pode chegar a 70 graus Celsius. Isso é temperatura de forno. Componentes eletrônicos sofrem, bateria envelhece mais rápido e até o combustível evapora mais. A técnica japonesa é simples, mas requer disciplina. Sempre estacione na sombra quando possível. Se não tem sombra natural, use para-sol refletivo no para-brisa. Eles custam entre R$30 e R$60 e reduzem temperatura interna em até 20 graus. Estacione o carro de forma que o sol não bata diretamente no painel, que é a parte mais vulnerável. De manhã, estacione com frente para oeste. De tarde, com frente para leste. Os custos evitados são substanciais. Repintura completa por pintura oxidada, entre R$3 e R$8.000. Painel rachado e descolorido, até R$1.500 para restaurar. Bateria que deveria durar 4 anos, mas morre em 2 por calor excessivo, R$300 extras a cada 2 anos. Borrachas de janela ressecadas que causam infiltração, mais R$500 em reparos. Um estudo da Mazda comparou carros idênticos, um sempre estacionado ao sol, outro sempre na sombra. Após 5 anos, o carro do sol tinha valor de revenda 25% menor. Em um carro de R$40.000, isso são R$10.000 de diferença, só por estratégia de estacionamento. E o esforço extra, caminhar talvez 30 metros a mais para encontrar sombra. Os japoneses levam isso tão a sério que é comum ver carros cobertos com capas protetoras. Nas ruas residenciais do Japão, 80% dos carros estacionados na rua têm capa. Aqui no Brasil, praticamente ninguém usa. Capa automotiva de qualidade custa entre R$150 e R$300. Proteção que ela oferece ao longo de 10 anos, facilmente R$5.000 em manutenção evitada. Truque 1. A filosofia japonesa do caderno de bordo. E aqui está o truque mais poderoso, que pouquíssimos brasileiros fazem. Manter um caderno de bordo detalhado. Parece burocracia inútil,
mas é a ferramenta mais poderosa para economizar dinheiro em manutenção automotiva. No Japão, 95% dos proprietários mantêm registros meticulosos de cada abastecimento, manutenção e quilometragem. E isso salva milhares de reais. Funciona assim. Compre um caderninho pequeno que fica no porta-luvas. Toda vez que abastecer, anote data, quilometragem, litros e valor. Toda vez que fizer qualquer manutenção, anote o que foi feito, onde, quanto custou. Parece trabalhoso, mas leva literalmente 30 segundos por registro. E os benefícios são imensos. Primeiro benefício: você identifica padrões de consumo. Se seu carro sempre fez 12 km por litro e de repente caiu para 9, você sabe que tem problema. Pode ser filtro de ar sujo, pneu murcho, sensor com defeito, vela gasta. Detectar isso cedo significa corrigir quando ainda é barato. Deixar o consumo subir 20% por meses, você pode estar desperdiçando R$300 por mês em combustível. São R$3.600 por ano jogados fora. Segundo benefício: você nunca esquece manutenções. Caderno mostra quando foi a última troca de óleo, rotação de pneus, troca de filtros. Fazer manutenção preventiva no tempo certo economiza enormemente comparado a reparos emergenciais. Trocar óleo a cada 10.000 quilômetros custa R$150 e mantém motor saudável. Esquecer por 30.000 quilômetros, motor começa a bater, consumir óleo, perder potência. Etífica, R$8.000. Terceiro benefício: você tem munição para negociar com mecânicos. Quando o mecânico diz que precisa trocar algo, você consulta caderno e diz: mas foi trocado a apenas 15.000 quilômetros. Isso evita serviços desnecessários. E aqui está a realidade suja. Alguns mecânicos desonestos recomendam trocas prematuras. Com caderno de bordo, você não é enganado. Economia anual evitando serviços desnecessários, facilmente R$500 a R$1.000. Quarto benefício: aumenta valor de revenda. Carro com histórico completo documentado vale significativamente mais. Comprador confia que o carro foi bem cuidado. Resumindo, então aí estão os 7 truques japoneses simples que você pode fazer em casa e economizar facilmente mais de R$2.000 por ano. Recapitulando: técnica de limpeza dos sensores de oxigênio para economizar combustível. Inspeção diária de 2 minutos para prevenir problemas graves. Aquecimento gradual do motor para dobrar a vida útil. Frenagem preventiva para fazer freios durarem 3 vezes mais. Manutenção semanal dos limpadores para proteger para-brisa. Estacionamento estratégico para reduzir envelhecimento. E caderno de bordo para controle total e economia máxima. A diferença entre carros japoneses que duram décadas e carros brasileiros que viram sucata em 10 anos não é qualidade da fabricação, é cultura de manutenção. Os japoneses respeitam seus carros e fazem pequenas coisas consistentemente. Brasileiros ignoram até quebrar e gastam fortunas em reparos emergenciais. Você pode escolher qual caminho seguir. Deixe um comentário dizendo qual desses truques você vai começar a fazer hoje, ou se você já faz algum e tem resultados para compartilhar. Sem julgamentos aqui. Todos estamos aprendendo a cuidar melhor dos nossos carros e economizar dinheiro. Se esse vídeo vai economizar milhares de reais para você nos próximos anos, deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles amigos que estão sempre reclamando de quanto gastam com mecânico. E fica ligado, porque no próximo vídeo vamos revelar os 5 erros que você comete todo dia no trânsito que estão destruindo seu carro silenciosamente e custando uma fortuna. Até lá, cuide bem do seu veículo.